Saudações então a todos os irmãos, todos que estão ouvindo nesse momento. Vamos passar o estudo da lição de número 10, que tem o título O Alfa e o Ômega de Heresias Letais. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, a última. No estudo aqui a gente vai refletir ainda sobre isso. Então meu pai pode dar início aí com o verso áureo e as perguntas. Então, em nome de Jesus, em nosso Salvador e também Pai Eterno. Agora eu estou reafirmando muito essa palavra aí. Na lição Em Contato com a Natureza, página 40, que nós já estudamos, tem um texto importante ali, que Jesus é chamado de Pai Eterno. E lá em Isaías também é confirmado isso. Nós estamos falando isso porque está havendo uma descrença muito grande sobre isso, e é nisso que nós vamos entrar hoje. Então o verso áureo, o Lucas vai ler para nós. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, na lição anterior, que o Mateus e a Suelen passaram, falando sobre o fanatismo da carne santa, então mostra que lá no tempo dos apóstolos tinha problema na igreja. E aqui então está confirmando isso, que ao mesmo tempo que alguns tinham que ser conservados na fé e ter uma boa consciência, alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Vamos diretamente na primeira pergunta, que diz assim: devemos consentir em escutar e a perversão da verdade sem protesto? Em que perigo muitos se encontram? O texto de Atos primeiro nós vamos ler, o Lucas vai ler para nós. Então aqui é Paulo, em Atos 20, 26 a 31. Vem falando à igreja de Éfeso. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituí bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessarei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então nós não devemos então consentir em escutar a perversão da verdade sem protesto. Paulo, nós vimos aí que ele protestou, explicou para a igreja o que estava acontecendo e o que haveria de acontecer depois da partida dele, principalmente chamando aqueles elementos hereges de lobos devoradores, né? E ele só tinha consciência limpa porque ele disse que ele admoestou eles, né? E aqui na nota, eu vou ler a primeira parte, depois o Lucas lê o final. Primeiro, mensagem escolhida 196. Em minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas, que uma vez recebido levarão pastores e médicos e obreiros missionários e médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sobre a ensanguentada bandeira do príncipe Manuel. O instruída, ela escreveu, a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teoria e sofismo que solapam as colunas fundamentais da nossa fé.
Eu tive cuidado de procurar no dicionário o que é sofisma, né? É algo que mistura, aparenta ser verdade, mas por trás sempre tem o erro junto, né? O Senhor está testando e provando as pessoas. Ele tem aconselhado, advertido e suplicado. Todas essas solenes advertências tornarão a igreja melhor ou decididamente pior. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Então, Lucas leu no Quinto Testemunho, página 172, e também no Eventos Finais 179. Nós vamos seguindo aqui para a segunda pergunta. Ao que o inimigo sempre procura levar as pessoas, como reconhecemos a Deus, e ele deixa mistério que exigem a fé de nossa parte. Deuteronômio 29 é um texto bem conhecido da palavra de Deus, né? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então a nota está no primeiro mensagem escolhida 194, é a primeira parte, o Lucas vai ler, depois nós vamos continuar lendo no oitavo testemunho 261, oitavo testemunho 279 e oitavo testemunho 298. A batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão trabalhando com todo o engano da injustiça. São incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar a ruína pelo universo. Eles operam com admirável atividade para prover multidão de enganos, no sentido de levarem as almas em cativeiro. Incessantes são seus esforços. O inimigo está sempre buscando levar almas à infidelidade e ao ceticismo. Você continua ou eu continuo? Eu vou continuar a leitura aqui. Diz assim: Deus deve ser reconhecido mais pelo que ele não revela acerca de si do que pelo que é acessível à nossa compreensão limitada. Tanto na divina revelação como na natureza, Deus deixou aos homens mistérios para lhes exigir fé. Assim deve ser. Poderemos estar sempre pesquisando, sempre inquirindo, sempre aprendendo e sempre haverá além um infinito. Aí continua: a revelação que Deus oferece de si mesmo em sua palavra é para ser estudada. Temos de procurar compreendê-la, mas além disso não vamos conseguir penetrar. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. O ser humano finito não deve tentar interpretar a Deus. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza divina. Nesse assunto, o silêncio é eloquência. O onisciente está acima de qualquer discussão. Não permitam que a razão seja posta onde deveria estar a verdade divina e santificadora. Isso ela escreveu em 1904. Nós vamos continuar na terceira, que vai chegando mais no assunto que é o tema de hoje, que é o assunto do alfa e o ômega de heresias letais. Temos tirado essa nota, né, que o inimigo sempre leva a pessoa ou à infidelidade ou ao ceticismo, né? Então, ou ela vai ser fraca ou ela vai descrer totalmente, né? Então vamos continuar. Então Deus ele permite mistérios, né, que vai forçar a nossa fé a desenvolver mais, né? Na terceira diz assim: o que a mensageira do Senhor declarou diante da heresia do panteísmo e que consequências parecem, e o que é dito sobre o ômega da apostasia. Então nós já estamos falando do assunto final, né? O Lucas já explicou aí agora há pouco. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra. Então ela comparou o alfa
com a apostasia que aconteceu lá no tempo dela com o Dr. Kellogg, e o ômega que haveria de surgir. E aí nós fizemos uma pergunta reflexiva aqui, que diz assim: ataques à pessoa e divindade do Espírito Santo, negação de Jesus como eterno Deus, não aceitar que Cristo tomou uma natureza humana sem propensão para o mal, seria já o ômega da apostasia? Então, aqui envolve muita coisa, em seguida nós vamos mexer mais, né? Então, o que a mensageira do Senhor declarou diante da heresia do panteísmo? Então, vamos ler a nota primeira aqui, do 8º Testemunho 291. O Lucas vai ler para nós o que ela escreveu sobre isso. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para sua grandeza e majestade. As teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus. Então, Deus é uma pessoa, é um ser, né? Ele senta, levanta, né? Tem cabelo, conversa. Então, pan é de tudo, todo em grego. E teus, né? Que é de Deus, né? Em grego. Diz aqui que essa teoria é justamente dizendo que Deus está em tudo. Deus está no universo, nas pessoas, na natureza, etc. Então ela veio de uma maneira muito sorrateira no tempo de Ellen White por intermédio do Dr. Kellogg. Ele escreveu um livro chamado Living Temple, Templo Vivo. E aí então esse livro, depois ele deu uma melhorada nele, uma mudadinha para disfarçar, mas ela disse que continua a mesma teoria herege, né? E esse livro então estava para ser publicado já lá na editora, né, da igreja da época. E também foi na época então que teve o incêndio lá na editora, né? Então, nós vamos continuar a nota, porque as consequências que aparecem e o que é dito sobre o ômega da apostasia. Vamos ler então o final aqui da nota, que está no 8º Testemunho 291, a continuação do assunto. Se Deus é uma essência que penetra toda a natureza, Ele então habita em todos os homens. Isso é a ideia dos espíritas, né? E Ele não é um ser, né? Ele é uma força magnética, vamos dizer assim, que penetra nas plantas, na grama, em tudo quanto é coisa. Então aí continua, né? Ele então habita em todos os homens, para alcançar a santidade, basta o homem desenvolver a capacidade que tem em si mesmo. O próprio homem vai se aperfeiçoando por si próprio. Mistura um pouco com o espiritismo, né? Então, aqui continua: essas teorias, seguidas até sua conclusão lógica, derribam toda a organização cristã, removem a necessidade da expiação e fazem do homem seu próprio salvador. Essas teorias a respeito de Deus tornam sem efeito sua palavra, e os que as aceitam estão em grande perigo de ser, afinal, levados a considerar a Bíblia toda uma obra de ficção. Hoje está acontecendo muito disso daí, né? Tem alguns, o próprio papado, o Papa mesmo já chegou a entrar nessa questão, Gênesis, né? E outras coisas, não é bem aquilo que está escrito ali, né? Então leva a entender que é apenas uma ficção, uma alegoria. Mas ainda nós não respondemos ainda sobre o ômega da apostasia, que é virando a página. O Lucas vai continuar a leitura, que está no 8º Testemunho 292, depois no primeiro Mensagem Escolhida 197. Antes do Lucas ler, eu queria reforçar aqui que a pessoa mesmo, na teoria do Kellogg e de outros, do espiritismo em si, a pessoa mesmo por si própria alcança a santidade. Então aí ela não precisaria
de um Salvador. Ele mesmo seria seu próprio Salvador e removeria então a necessidade de expiação pela parte de Jesus na morte dele na cruz. Então a gente vai ver mais pra frente que ele usava palavras convincentes, bonitas e misturadas com a verdade, né? Via as consequências desses fantasiosos pontos de vista acerca de Deus na apostasia, espiritualismo e amor livre. A tendência para o amor livre que esses ensinos encerram estava tão disfarçada que a princípio era difícil tornar claro o seu verdadeiro caráter. Até que o Senhor me apresentou, eu não sabia como denominá-lo, mas fui instruída a chamá-lo amor espiritual não santificado. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo, o ômega será de natureza mais assustadora. Então nós fizemos uma pergunta reflexiva lá atrás, ela já explicou aqui, falando para o futuro, que o ômega seria de natureza mais assustadora. Então nós estamos vendo pessoas que já conhecem a doutrina adventista há tantos anos, negando a pessoa e a divindade do Espírito Santo. A mesma teoria dos testemunhos de Jeová, como que o seu Espírito Santo fosse apenas uma força elétrica e uma força que rege as leis da natureza. E aí então não crê que é uma pessoa, que é um ser, né? Também nega-se hoje que Jesus então ele é o eterno Deus. E também não aceitam que Cristo tomou uma natureza humana, sem propensão para o mal. Aí, se nós formos entrar nisso, nós vamos longe. O perigo, né, de, vamos dizer, o catolicismo, para conseguir explicar que Jesus veio ao mundo sem uma propensão para o mal, eles explicam que Maria foi concebida pela mãe dela numa concepção imaculada. Por isso que tem essa palavra, uma reza deles, a concepção imaculada de Maria, né? Para Jesus nascer como humano, mas sem propensão para o mal. E o Alonso Jones, no livro dele, Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, para contradizer e contra a Igreja Católica, que também estava errado no certo ponto da concepção imaculada de Maria, ela não foi concebida imaculada, e aí então ele foi no outro extremo, que ao Jesus passar por Maria, ele também tomou uma natureza com propensão para o mal, e nós não cremos desse jeito. Então, quando você pergunta para um católico, né, Jesus pecou? Não pecou. Mas por que você acha que ele não pecou? Porque ele é Deus. Mas lá em 1 João fala assim, que aquele que não crê que Jesus veio em carne é o anticristo. Então ele não é só Deus quando ele veio na terra, ele veio com a natureza divina, mas tomou a natureza humana também. Agora lá em Romanos 8, vem falando que ele tomou uma natureza semelhança de carne pecaminosa, não igual a carne pecaminosa. Semelhança de carne pecaminosa, mas não caída. Essa é a diferença, né? Então é esse que é o problema que está envolvendo o adventismo hoje. As pessoas estão negando as doutrinas fundamentais da fé e ainda falam que os pioneiros criam diferente. Claro que tinha pioneiro, veio das igrejas, com um monte de erro, né? O próprio Ray Smith veio com teorias errôneas, né? Se fosse assim, tinha que voltar a guardar o domingo e comer carne de porco. Isso, então, essas coisas. Eles foram entender a reforma de saúde só em 1863. Veio um homem pregando contra a carne de porco, ele foi repreendido porque não tinha luz sobre aquilo. Ele tinha
e queria pôr como prova de comunhão. Mas não era luz para aquele momento. E agora então, se for assim, como o Lucas disse, tem que voltar lá atrás. Pioneiro é pioneiro. E tinha pioneiro que realmente não cria na Trindade, ou no Deus triuno, não cria. E aí, por causa disso, nós vamos voltar para trás? Não, esses mesmo homens, depois eles desenvolveram, e o próprio Ray Smith, certamente, depois ele não ficou naquela batida dele lá atrás. E outros, né? Mas eles vão teimar que sim, né? E na lição de sábado passado foi falar das músicas, né? Mas tem unicista agora que não crê mais na Trindade, eu já citei numa das lives, queimando o inário adventista porque fala do Deus triuno, né? É uma vergonha. Então, o que seria o ômega da apostasia? Será que seria tudo isso daí que nós já falamos? Ou coisa pior que ainda vem para frente. Ou coisa pior que ainda não sabemos, mas pior do que isso. Vamos então mais adiante, né? Que instrução ela deu à igreja e o que ela disse em relação ao livro de John Harvey Kellogg e a atuação do autor, que passou a defender o panteísmo de maneira disfarçada. Então aqui vem explicando também que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, conforme nós já falamos, corresponde à heresia de Kellogg, e o ômega a última letra do alfabeto grego, que é o engano final, né? Então nós vamos ver aqui na nota que instrução ela deu para a igreja para se afastar dessas doutrinas loucas do Kellogg, né? Que ela disse em relação ao livro dele e que ele passou a defender então o panteísmo de maneira disfarçada. É importante lembrar que o Kellogg era uma pessoa muito influente na igreja, né? Ele era diretor do sanatório lá de Battle Creek. E aí, inclusive, ficou famoso porque ele descobriu lá, começou a dar para os pacientes o cereal ali em flocos, e depois a família continuou a empresa, né? Então ali um livro desse teria muita influência no povo, né? Posso ler a nota? Vamos ler essa nota aí. Você lê até aqui mais ou menos. Você vai ler o primeiro mensagem escolhida, página 200, depois eu continuo. Estou instruída a falar claramente. Enfrentai-o é a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não deve nem perder tempo, né? Não temos tal investigação a fazer. No livro Living Temple, Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Nossos médicos, sobre quem repousam importantes responsabilidades, devem ter claro discernimento espiritual. Cumpre-lhes estar constantemente em guarda. Perigos por nós não discernidos agora hão de romper em breve sobre nós, e desejo grandemente que eles não sejam enganados. Experimento intenso anseio de vê-los livres do Senhor. No Senhor. Oro para que eles tenham coragem de permanecer firmes ao lado da verdade, tal como é em Jesus, conservando inabalável o princípio de sua confiança até o fim. Esse texto saiu também no Special Testemunho, série B, número 2, e então está no primeiro mensagem escolhida, página 200. Eu continuo aqui a leitura, né? Uma carta e 2 manuscritos. Ele, Kellogg e outros planejavam como ganhar a simpatia do povo adventista. Eles procurariam dar a impressão de que criam em tudo, em todos os pontos de nossa fé, tá vendo a astúcia? E tinham confiança nos testemunhos. Assim, muitos seriam enganados e tomariam posição ao lado dos que se haviam apartado da fé.
Falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico, a fim de cativar a mente de toda a alma que não estiver arraigada e fundamentada no pleno conhecimento dos sagrados princípios da palavra. Há muitos que trarão suas imperfeições para dentro da igreja e negarão a fé, adotando teorias estranhas que promoverão como se fossem verdades. Então, vem aí com uma conversinha que ainda cria na onde? Nos testemunhos da irmã White, né? Em todos os pontos da fé. Na quinta vai entrar bem nessa parte. Então, ela estava alertando a igreja sobre isso, e principalmente os médicos, né? Que o perigo maior eram os médicos da época, da própria igreja, entrarem na teoria do Dr. Kellogg, né? Então, a quinta pergunta: de que maneira Kellogg utilizou passagens bíblicas e quanto aos testemunhos? Como é que ele pensava? Por que Ellen White tremeu pelo povo? Que tipo de especulações e controvérsia não deveriam nos envolver? Nós vamos ler 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, mais uma vez, Paulo repetindo dos hereges da época, homens perigosos, causando dano para a igreja, né? Alexandre e Himeneu, ele fala aí também, né? E aí, então, a igreja sempre teve problema com esse tipo de gente. E aqui, então, a nota diz assim, viu, horário? Apartai-vos da influência exercida pelo livro Living Temple, pois ele encerra ensinamentos enganadores. Há nele opiniões inteiramente verdadeiras, olha só, mas essas se acham mescladas de erro. Os textos são tirados de seu contexto e usados para sustentar teorias errôneas. Aí continua: através de todo o livro citam-se passagens da Escritura. Essas passagens são apresentadas de modo a fazerem o erro parecer verdade. Teorias errôneas são apresentadas de maneira tão aprazível que, a menos que tomem cuidado, muitos se desviarão. Não precisamos do misticismo que há nesse livro. Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam: encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Eles diziam, né? E essa afirmativa feriu-me diretamente o coração, irmão White. Querendo imputar aos ensinos dela essa teoria, né? Porque eles misturavam texto da Bíblia e texto do livro dela também, né? O Kellogg. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As afirmações feitas em Living Temple, que é o livro, né, acerca desse ponto são incorretas. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Os irmãos lerem o livro Caminho a Cristo, ela fala muito sobre isso daí, desse ponto aí, né? E Deus não está na natureza, não é a natureza. Ele é o criador da natureza. Então aqui, rebaixar, né? Aí é rebaixar Deus a uma relva, né? A uma grama. A personalidade dele, ou então falar que ele nem existe, né? Virando a página aqui, ainda no Mensagem Escolhida, volume 1, 203, diz assim, Ellen White escreveu: sou compelida a falar negando a pretensão de que os ensinamentos de Living Temple
possam ser apoiados por declarações de meus escritos. Pode haver nesse livro expressões e opiniões que estejam em harmonia com os meus escritos. E pode haver em meus escritos muitas afirmações que, tiradas do contexto e interpretadas de acordo com o pensamento do autor de Livro em Tempo, dir-se-iam de acordo com os ensinamentos desse livro. Isso pode dar aparente apoio à afirmação de que as ideias de Livro em Tempo estejam em harmonia com meus escritos. Deus não permita, porém, que prevaleça essa impressão. Pesado, né? Quanta coisa aconteceu e quanta coisa ela teve que se preocupar e escrever para ver se desmanchava aquela apostasia, aquela heresia, né? E o Kellogg levou muitos com ele, né? Nessa loucura. Então nós vamos na pergunta 6. Apesar de muitas vezes a verdade ser criticada, ela revela força ao ser examinada de perto. E que pessoas o Senhor levantará? O Lucas vai ler a primeira parte da nota e eu continuo em seguida. O Senhor proporcionará à sua obra força nova e vital, ao obedecerem os instrumentos humanos à ordem de sair a proclamar a verdade. Aquele que declarou que sua verdade resplandeceria para sempre, proclamará essa verdade por meio de mensagens fiéis, que darão à trombeta sonido certo. A verdade será criticada, escarnecida e ridicularizada, mas quanto mais de perto for examinada e testada, mais resplandecerá. Então, aqui vem repetindo, respondendo, né? Que ela realmente revela força se ela for examinada de perto. E que pessoa o Senhor levantaria, né? Então, mensageiros fiéis para isso. Continua a leitura. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante o esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível para realizar seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção, que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Então, que pessoa o Senhor levantaria? Além de homens fiéis, esses fiéis deveriam ser homens, quando se fala aqui, mulheres também, né? De aguda percepção, que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. O que é aguda percepção? É perceber logo que aparece o mal e já detonar com ele. Tá atento. Discernir espíritos. Isso, aí então lá na Bíblia fala que uns podem ter o quê? O dons de discernimento de espírito, né? Então a sétima pergunta: que suposição infundada o inimigo buscará introduzir? Como seriam os livros? Mais problema aí. Agora, para a reflexão, eu pus aqui então uma pergunta, né? Filosofia intelectual, ideias humanas, pode tomar o lugar do testemunho nas notas das lições da igreja? Sabe por que eu estou falando isso? Porque dentro do Adventismo está sendo comum agora. A nota, muitas vezes, não é a nota do Espírito de Profecia e texto só da Bíblia. Parece a posição de um doutor, né? Um filósofo, um estudioso, um teólogo, né? E aí que entra o problema. Eu queria confessar para os irmãos, se nós tivéssemos colocado pensamento humano nosso na nota, ou pegado o texto de pioneiro, nós tínhamos fracassado e a mensagem tinha ido, a própria igreja nossa tinha ido de mal para pior.
Por que eu falo isso? Porque irmão White fala que o único que é infalível é Deus. Nós não podemos esperar infalibilidade nas ideias humanas. O ser humano é sujeito a erro, a falha. Então, o espírito de profecia aqui, que nós entendemos testemunho da mensageira do Senhor, foram realmente inspiradas por Deus. E é isso que nós colocamos na nota. Nós não vamos pôr pensamento humano, né? Filosofia intelectual, ideias humanas, para tomar o lugar do testemunho. E nem colocar isso nas lições da escola sabatina. Então, que suposição infundada o inimigo buscará introduzir e como seria o livro? A nota é grande e eu vou ler a primeira parte e o Lucas termina do primeiro mensagem escolhida 204, 205. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização e escrever-se-ia um livro de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Então, mais uma vez, uma mensagem doce, né? Que soava bem, uma obra maravilhosa. Só que isso daqui ela escreveu, se caso a igreja fizesse o quê? Cedesse, entrasse nessa reorganização, aí iam aparecer livros, uma religião alterada, e aí iam aparecer esse sistema de filosofia intelectual, e também realizando uma obra maravilhosa, o sábado sendo rebaixado. É isso que nós estamos vendo dentro do Adventismo. Então, continuando a nota aqui. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência como o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com essa verdade? Então, devemos repudiar, sim. Ellen White escreveu, está lá no Testemunho para Ministros, que surgiriam nos púlpitos da igreja, né? Líderes realmente uma falsa doutrina acesa na tocha infernal de Satanás, nos púlpitos. Isso daí vai já aparecer em nossas lições e vai aparecer em outras também. E aí então, esses livros negando o selamento, né? Negando o ósculo santo, negando a natureza divina e humana de Jesus, sem propensão para o mal. Jesus não tinha propensão para o mal, mas ele poderia ter pecado, assim como Adão era puro e inocente, né? E acabou pecando, foi escolha dele, mas ele era puro e inocente. Ah, mas Jesus era Deus. Não, era Deus e humano. E ele então
não usou da divindade dele para conseguir interesse próprio para ele mesmo, né? E ele então escolheu ficar do lado certo, não caiu em tentação, não cedeu, mas ele poderia ter cedido e caído. Nós vamos mais adiante, na pergunta 8, de que forma estará a fé religiosa antes das últimas expansões da obra da apostasia? A deturpação ficará em apenas uma verdade? Nós vamos ler o texto da Bíblia, que está em 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que mais a gente tem visto, né? Eu, numa live que aconteceu esses dias atrás, eu contei que nós fomos fazer uma visita e voltamos alegre, trazendo os molhos. De repente, a pessoa que parece que estava todo firme, animado, né? Ah, vocês me tiraram minhas dúvidas, né? Já cedeu para o outro lado, né, desses grupos espúrios, né? Eu não sei se totalmente, mas pelo menos está apoiando esses grupos espúrios aí. Por quê? Porque tem o problema da coceira nos ouvidos, que é isso que aconteceu nos últimos dias. E isso não acontece com um ou dois, está acontecendo com dezenas de pessoas. Para não poder ficar sem a família, né? Ah, eu vou separar a família, separar o lar, né? Ou eu vou acabar ficando sozinho, né? Ou sozinha, e aí então acaba cedendo. Então a nota aqui é muito curtinha, e eu vou repetir a pergunta de novo: de que forma estará a fé religiosa antes da última expansão da obra da apostasia, e a deturpação ficará em apenas uma verdade? O Lucas vai ler a nota, que é curtinha, são 3 linhas aí. Antes das últimas expansões da obra de apostasia, haverá uma confusão da fé. Não haverá ideias claras e definidas a respeito do mistério de Deus. Mistério. Será deturpada uma verdade após a outra. Então não era uma verdade só que ia ser derrubada. Esses dias eu citei, vou repetir aqui, pessoa que conhece esse movimento adventista de 40 anos, mais ou menos, agora estão crendo só no batismo de Jesus, né? Batizando só em nome de Jesus. Não crê mais no Deus triuno também, não crê que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós somos obrigados a suportar essas coisas, né? Mas com a graça de Deus, não em nosso meio. Já se afastaram de nós e eles vão se subdividindo, né? Causando mais divisões e mais divisões. Aqui então fala que antes da última expansão da obra da apostasia, haveria uma confusão da fé. E aí então diz que não haveria ideias claras, definidas a respeito do mistério de Deus, e uma verdade após a outra seria o quê? Deturpada. Então nós vamos para a pergunta 9. Como muitas vezes parece o caminho do erro, e o que se nota depois de algum tempo? Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então, na cabeça do cidadão que tem coceira nos ouvidos e fica dando ouvido para grupos espúrios, parece que está indo tudo bem, né? Mas ele não percebeu, ou ela não percebeu, que a placa está invertida. A placa devia estar indicando o caminho correto, né? Mas ela está... Você chega lá numa encruzilhada, alguém pegou aquela placa, seta e virou ao contrário. E a pessoa pega e vai naquilo ali. Aí o que ele tinha que fazer? Parar e perguntar: ó, é esse caminho mesmo?
Eu vi uma placa lá indicando que é aqui. É esse caminho? Acho que tinha que confirmar, né? Não tem experiência, não conhece a profundidade do Espírito de Profecia, nem da Bíblia. Pergunte. Se a gente não sabe responder, nós vamos cavocar junto, procurar saber. Nós não somos sábios de Babilônia. Mas a pessoa se entregar facilmente na mão de elementos inescrupulosos, sem fazer força nenhuma, é muito triste. Então, a pergunta foi como muitas vezes parece o caminho do erro. Parece que vai tudo bem, mas são o quê? Caminho da morte. E o que se nota depois de algum tempo, nós vamos ler a nota. O Lucas vai ler para nós. Vivemos em época de grande luz, mas muita coisa que é considerada como luz está abrindo o caminho para a sabedoria e as artimanhas de Satanás. Muitos fatos serão apresentados que parecerão verdadeiros e, contudo, terão que ser ponderados cuidadosamente, com muita oração, pois podem ser sutis artifícios do inimigo. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha do caminho da verdade. Ela quase não é distinguível da verdade que leva à santidade e ao céu. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo deve discernir que essa senda diverge do caminho reto. Depois de algum tempo se vê que os dois se acham vastamente separados. Essa é a constatação final, né? Tem um outro texto do Espírito de Profecia, eu não lembro agora se está no caminho a Cristo. A irmã White fala que é encostado uma porta da outra, o erro da verdade, bem juntinho assim. Se a pessoa não tiver perspicácia, oração, vigília e preocupação de se aprofundar, ele acaba entrando na porta errada. Esse que é o perigo, né? Mas a última linha vem dizendo que é justamente, parece uma miragem, né? Mas quando você vê de fato, está bem longe uma porta da outra aqui. E só aparentemente ela é encostada, né? Quando você vê de longe, parece perto. Eu não sei se é verdade ou não. Parece que eu ouvi falar que tem um desses grupos espúrios, chegou por lá no site deles assim: não existe quarto anjo. Eu não sei o que quer dizer isso, mas um irmão me falou agora há pouco por telefone. Eles querem dizer que essa palavra quarto anjo não estava na Bíblia. Claro que não está na Bíblia. Está lá antes de Apocalipse 18. Agora uma pessoa ser trouxa, tão tonto desse jeito, de achar que porque não está quarto anjo lá, nós estamos errados. A gente fala quarto anjo porque tem o primeiro anjo pregando temer a Deus, dar-lhe glória. O segundo caiu Babilônia. O terceiro, né? Se alguém adorar a besta sua imagem. E o quarto, que é o Apocalipse 18, o anjo de Apocalipse 18, que nós chamamos de quarto, mas não está na Bíblia, claro, não está escrito lá isso, vem repetindo a mensagem do segundo anjo, né? Caiu Babilônia. Mas é outro anjo. Mas é outro anjo. E em seguida do terceiro, só pode ser o quarto. Inclusive ele se une com o terceiro. Se é uma papagaiada desse tipo aí, então, meus irmãos, pode se enforcar que o fim está próximo mesmo. Vamos para a 10ª. Quem nos guiará e nos protegerá em meio à confusão de doutrinas adulteradas e do pecado à nossa volta? E aí então, que ministério é vital para a igreja? Sendo assim, qual é o decidido empenho de Satanás? Primeiro texto está em João 14, 26, 15, 26, que vem falando do Espírito Santo. 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o 15, 26? 15, 26... Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim.
Agora o 16, 7 e 8. 16, 7 e 8. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E o verso 13, final, pulando aí. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Eu, quando era jovem, li esses textos aqui, e aí encontrei com... Estava eu e o Manuel uma vez numa feira livre no São Bernardo aqui em Campinas, e nós deparamos com os unicistas. E eu falei, esse bando de louco não vai para frente, né? Descrer do Espírito Santo, sendo que está claro, são claros os textos que o Lucas leu, e não crê que existe o Pai, é só Jesus que é o mesmo Pai, o Filho é o mesmo Espírito Santo, essa é a loucura. E aí então, quem ia esperar que isso ia se infiltrar no meio adventista? Uma loucura dessa. Se fala inclusive aqui, que é o tema da 10ª pergunta, que ele que vai nos livrar dessa confusão toda, né? O próprio Espírito Santo vai nos ajudar. Aí então o que ia acontecer? Ia descrer, esses elementos acabam descrendo do Espírito de profecia, do testemunho de Ellen White. Outra profecia que ela já tinha falado. Então nós vamos ler as notas finais aqui. Eu vou ler 1, 2, 3, depois o Lucas termina. São textos do Obreiro Evangélico 289, depois a meditação matinal de 59, a fé pelo qual eu vivo, página 53, Evangelismo 607. Depois nós vamos ver o texto do Desejar a Todas as Nações 671, Desejar a Todas as Nações 672. Eu vou ler aqui até a metade e depois o Lucas termina o que diz aqui para nós. Por entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes além do que vem daquele que é verdade. Quando o Espírito Santo habita no coração, guiará o ser humano para ver seus próprios defeitos de caráter e se compadecer das fraquezas dos outros, a perdoar como deseja ser perdoado. Ele será compassivo, cortês, semelhante a Cristo, a pessoa que tem o quê? O Espírito Santo. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus, na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nas traduções anteriores, a Casa Publicadora Brasileira, ela colocava a terceira pessoa da Trindade. E aí esses elementos começaram a criticar porque Trindade é a invenção da Igreja Católica. Aqui, no original, está Divinity. Divinity é a divindade. Só que a Casa Publicadora, para facilitar para os brasileiros aqui entender, uma grande parte católica, pôs a expressão Trindade. Mas para que a Casa Publicadora fez isso? Aí eles tiraram um grande proveito, né? Aí um cidadão adventista, descreu do Espírito Santo, chegou para mim e falou: irmão Orlando, não tem essa palavra aqui no original. Não tem essa palavra Trindade. Eu falei, o que tem? Divindade. Eu falei, tá bom, divindade é melhor ainda. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Agora a Casa Publicadora acabou pondo então a palavra como está no original, sem facilitar mais para os católicos, né? Mas até os católicos agora também, eu encontrei um católico agora, falei da Santíssima Trindade para ele,
ele falou para mim, eu não sabia que o Espírito Santo é uma pessoa, mas eu não acredito que a maioria dos católicos crê assim, mas ele me respondeu dessa maneira. Né? O Lucas vai continuar a leitura aqui, até o final, ainda tem um texto final aqui do grande conflito que eu não tinha citado, página 9. Né? Então aqui tem um texto muito claro novamente aqui do desejado, né? Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Como o ministério do Espírito tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para seu povo. Então, qual é a fonte de virtude? O Espírito Santo. E ele não vem com energia modificada, mas na plenitude do seu divino poder. Então, como eu já falei lá atrás, os testemunhos de Jeová creem justamente que é como uma energia elétrica, né? Não é uma pessoa. E aí os adventistas, uma grande parte agora, estão infernando a própria igreja adventista, né? Mexendo com a cabeça dos obreiros, dos pastores ali, para poder defender a verdade com esse tipo de gente desequilibrada e fanático que está aparecendo. Lá, muito tempo atrás, o irmão Antônio Costa ainda era vivo, lá em São José do Rio Preto. Eu morei lá quase 6 anos, ajudando ali nas publicações, na editora. Eu lembro que um irmão, ele passou por lá e estava indo para o Pará, né? E ele já tinha também descrito, né? Do Espírito Santo naquela época. Aí, por fim, eu falei assim, mas irmão, como que o irmão chegou num ponto desse? Sabe o que ele respondeu para mim? Que negócio é esse de uma pessoa ficar dentro da outra? Onde você já viu falar de uma coisa dessa? Ele falou, só se pegar o Espírito Santo e picar ele em muito pedacinho, minúsculo, e com os pelinhos dele e tudo, e colocar dentro da pessoa. Uma maneira debochada, ele me falou, né? E aí, então, eu citei um texto da Bíblia para ele. Eu vou citar um texto para você. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é uma pessoa? É. Ele é Deus? É. E como que ele entra dentro de uma pessoa? Uma pessoa entrando dentro da outra. Aí eu expliquei para ele que é pelo poder de Cristo, né? E a mesma coisa pelo poder do Espírito Santo que ele habita em nós. Esse irmão foi embora, não se dobrou, envenenou outros irmãos lá no Pará, outros se deram uma recuperada, depois piorou de novo, e ele acabou morrendo de uma maneira muito dramática lá também, né? Eu não vou ficar citando nomes aqui. Mas é triste ver que no começo da nossa obra era um ou outro. Hoje alastrou como se fosse essa pandemia que está alastrando agora no mundo, né? Está alastrando dentro do adventismo, uma loucura dessa. Será esse o ômega da apostasia? Assim como outras que nós já citamos? Fica aí a pergunta. Terminamos aqui a nossa lição e que Deus abençoe todos aí, que faça então um efeito esses históricos aqui em nossa vida diária e possamos estar ligados com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que essa obra possa avançar. Deus possa nos abençoar então e até breve, até a próxima. Até.
Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.